A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Quantos que assistem os nossos vídeos, 60% do que assistem os nossos vídeos e não são inscritos no canal. Vale ressaltar que é importante se inscrever no canal, dar um clique só do lado, porque todo vídeo que subir na plataforma do YouTube lhe será comunicado. A plataforma digital lhe enviará uma comunicação. O nosso assunto de hoje, irmãos, um assunto que Deus vem me trazendo desde de manhã aqui. Mas antes de eu falar o assunto, aqui, irmãos, um aviso para todos os nossos irmãos, porque eu estou em contato aqui com irmãos de São Paulo, isto da cúpula do ministério, principalmente diáconos, Eu, como tenho mais de 62 anos, e não tenho como aumentar as coisas, irmão, que eu trago aqui é um assunto de responsabilidade. Então, comunicando pelo irmãos diácono de São Paulo, coisas gravíssimas que está acontecendo no ministério de São Paulo, Com imperadores escarnecendo da Bíblia no púlpito, batendo na Bíblia e falando assim, a revelação não vai vir daqui não, vai vir que Deus vai dar para mim, querendo dizer, fazendo um desprezo à Escritura Sagrada, pondo a Escritura só como um livro de narrativas, E também de filhos de ancião, falando que a Bíblia é um livro antigo, que nem deveria estar nos púlpitos da igreja, E falando que o sacrifício de Cristo não serve para nós hoje, serviu só para aquele tempo, no dia dos apóstolos. E sua mãe, deste moço, que é da obra da piedade, concordando com ele. E o seu pai é ancião. Se o seu pai é ancião, então o seu pai está dentro deste viés aí. E falando que só crê na profecia, irmão? Então, irmão, se a pessoa abandona a fonte da revelação divina, que é a Escritura Sagrada, e fala que está crescendo na profecia, então essa profecia vem de outra fonte, da boca do diabo. Irmão, só tem duas fontes. A fonte divina, que é a Escritura, e a fonte do diabo. Foi igual o que aconteceu no Jardim do Éden. O Senhor falou para Adão, de toda árvore dessa, você pode comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, no dia que tu comeres, tu morrerás. Aí veio a serpente com outra fonte, dizendo, não, é porque Deus não quer que vocês comam. No dia que vocês comerem, seus olhos vão ser abertos e vocês vão ser como Deus. Então, entendeu? As duas fontes. A fonte divina e a fonte da serpente. Irmão, nós estamos num tempo muito difícil. Veja, na igreja que você está,
veja que tipo de palavra está vindo. Se está vindo de um ancião que fez pacto com as sociedades secretas, ocultista, veja de qual boca você está vendo. Irmão, eu estive em São Paulo agora 20 dias. 20 dias. Coisas estranhas eu vi acontecer nos púlpitos, né? Estou falando com referência ao ministério. Então, irmãos, eu já ouvi de púlpito, eu tenho 43 anos dentro da igreja, já ouvi de púlpito coisas tenebrosas que veio pelo espírito das trevas, pregado por anciães, cooperadores. Eu estava num culto também reunião na cidade, né? Foi pregado ali que Deus estava confirmando um casamento, né? Aí a moça, apareceu o rapaz lá, e a moça firmou com o rapaz. Mas o pai, muito inteligente, muito prudente, foi ver a vida daquele moço. Sabe o que era aquele moço? Era um moço casado que veio de outra região, infiltrou no meio da mocidade para dar uma de solteiro. Mas a palavra veio do púlpito confirmando aquele casamento. Agora, o irmão vê que tipo de espírito era esse, que tipo de revelação. Confirmar um casamento para uma moça casar com um moço que já era casado. Irmão, eu tenho muitas profecias dizendo-se de Deus. Depois foi saber do que pregou ali, ó, estava mexendo com droga. Depois esse próprio que pregou foi até para o espiritismo, né? E o povo tudo dando glória ali, como se fosse Deus. Então, irmão, está acontecendo muita coisa estranha em São Paulo, o ministério, né? Mas para o Braz isso é normal, porque esse diácono, ele participa das reuniões do Braz. Igual ele foi falar para o cooperador, para o ancião da região, do cooperador que desprezou a Bíblia no púlpito, o ancião regional lá foi virar as costas para o diácono. Ficou achando ruim. Então, se os regionais sabem, irmão, não fala nada, é porque eles tudo estão concordando, irmão, com esses absurdos. É porque, irmão, eu estava aqui em Goiânia e estava falando desse sentido. Cooperador de jovem, não, irmão, não está acontecendo isso, não, irmão, em São Paulo. Então, eu fui pessoalmente para ver. E coisas estranhas estão acontecendo, principalmente quando você ouve no púlpito uma palavra de maldição, de sentença. Não cele, irmão, não cele. Tenha cuidado em congregar nos cultos. Tenha o espírito de discernimento. Não precisa você enfrentar ninguém no culto. Tenha inteligência e sabedoria para saber que tipo de espírito é que está falando lá. Porque esses espíritos que desprezam a Bíblia são espíritos que vêm, irmãos, das organizações secretas ocultistas. Está entrando clamufadamente na igreja e no meio do ministério. Então vamos manter o nosso padrão puro e sabemos que o ministério de hoje não é aquele ministério antigo que nós conhecemos, não, hoje, irmão. Igual irmão Vitório, irmão Basílio Gitte, irmão Sebastião Antonini, de Osasco, irmão Richier Lavander, Montonho Ferreira Neto, né, irmão Luiz Sanches, Elias de Camille. Esse ministério
Neste perfil, nós já não temos mais, irmão. Nós temos um Ministério Homens capitalista. Vejamos bem. O sentimento deles é construir templos. Templos e mais templos. E a igreja, e veja bem, nós temos que ter muito cuidado, irmão. Em nome dessas revelações, foi que foi jogado mais de 20 milhões de pessoas para fora da igreja. Irmão, aqui no Resgate, em Goiânia, famílias inteiras abandonadas. Entendeu? Isso só em Goiânia. For ver no Brasil inteiro, né? A destruição. E você vai no culto, né? Eles falam, irmão, a palavra é por revelação. Eu não sei qual palavra, irmão. Não é dizer que eu estou desprezando e desacreditando. Entendeu, irmãos? Por exemplo, aqui na minha região, graças a Deus, tem uns anciãos que estão tendo muita responsabilidade com a Escritura Sagrada. Mas São Paulo, que está sendo comunicado pelo diácono, irmão, temos que ter cuidado quando congregamos no culto. E não vamos dando glória só porque está dando a benção. O apóstolo João, na sua carta que ele escreveu, ele falou, examinai os espíritos, porque nem todos os espíritos são de Deus. Irmão, o meu assunto de hoje é um assunto magnífico. É o assunto da formação do jovem Timóteo no Evangelho. Então vou ler aqui. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, do capítulo 1, ao verso 14, que diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho, Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, que sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, lembrando das tuas lágrimas, que estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua vó, Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, em graça que nos foi dada antes dos tempos do século. E é manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a luz à vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso,
estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, que sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, é esta a palavra. Irmãos, nós vamos falar aqui da formação de Timóteo no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, no verso 1, ele fala que ele mostra aqui, no verso 1, ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida eterna. O apóstolo Paulo, aqui, ele fala qual é a fonte do seu apostolado. A fonte do seu apostolado é Cristo Jesus. Ele foi levantado pela vontade de Deus. Então, a fonte do seu apostolado não é uma instituição, não é uma igreja, mas a fonte do seu apostolado está além de uma instituição. Fonte do seu apostolado é Jesus Cristo. E aí ele vai mostrar que ele, com o apóstolo, foi através dele que houve uma obra impactante de salvação na vida de Timóteo. Aí ele fala ao amado filho Timóteo. Aí ele vai, irmãos, ao meu amado filho Timóteo. Aí ele vai falar da tríade, da benção do Evangelho: graça, misericórdia e paz. Graça para o perdido, misericórdia para o aflito e paz para o necessitado. Então, a graça, ele faz aqui, mostrando a graça e misericórdia, que graça é uma coisa, misericórdia é outra. A graça é a que ele merecia, que Deus deu para ele. E a misericórdia é a que ele não merecia. Deus suspendeu o juízo por causa dele. E aí ele mostra aqui, a tríade dessa benção. Agora, o apóstolo Paulo vai enfatizar o primeiro aspecto da formação de Timóteo. E ele vai falar: dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. E aí no verso 5 ele vai falar: pela recordação guardo sua fé não fingida, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e habita também em ti. Aqui ele vai falar, seu primeiro aspecto da formação foi na família, como Paulo dizia para Timóteo: Timóteo,
Tu que desde das tuas meninices sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio em Cristo Jesus. Então, irmão, a palavra infância, no grego, é uma expressão ultraunterina. O que significa? Significa o bebê na sua gestação. Então, aqui Paulo fala que Timóteo bebeu do leite genuíno da piedade quando estava no ventre da sua mãe, querendo dizer, a sua mãe conversava com ele dentro da barriga, entendeu? Com Timóteo dentro da barriga de Eunice, que era sua mãe, e ela conversava o evangelho, querendo dizer, e Paulo estava bebendo o leite da piedade, o leite genuíno, desde do ventre da sua mãe. Então, irmãs, sirva o leite genuíno. Como que começou a formação de Timóteo? Formação dele começou no ventre, começou na gestação da sua mãe. Esta expressão da infância é um aspecto ultrauterina. É um aspecto quando sua mãe estava carregando Timóteo no ventre. Então, é importante para as mães que estão grávidas, que o seu bebê está dentro do seu ventre. É importante, porque isso daqui foi colocado na Bíblia, aleluia, da transmissão que acontece da mãe para o seu bebê, porque a mãe que fala coisas boas para o seu bebê influencia ele de ter uma vida saudável até na gestação, mostrando aqui a formação cristã de Timóteo. O seu primeiro aspecto, irmão, foi dentro da família. Veja, eles viviam na Grécia, irmão, no meio de uma cultura pagã, sendo influenciado pela filosofia grega, mas a própria mãe resguardou o seu bebê e alimentou ele com leite genuíno da piedade. Alimentou ele com leite genuíno que vem de Deus. Irmãos, Deus está mandando aqui para nós o leite genuíno do Evangelho. Beba, para que você cresça saudável na fé que está em Cristo Jesus. Agora, o segundo aspecto da formação de Timóteo nós encontramos aqui Paulo falando: lembro-te de ti e das minhas lágrimas. Segundo pilar da formação do Timóteo foi o relacionamento com um amigo que se chamava o apóstolo Paulo. Foi este um amigo que tem Deus, ensina o outro, influencia o outro para as coisas boas. Agora vamos aqui no terceiro aspecto da formação de Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, irmãos, aqui Paulo estava dando para Timóteo
o seu terceiro aspecto da sua formação. Era o dom de Deus. E o dom de Deus, aquela plenitude, aquela virtude, né, aquela intensidade que tinha em Timóteo, ela estava diminuindo. Né? É igual você vai cozinhar, por exemplo, sal uma carne, você põe o fogo ali, né? E o fogo vai apagando, vai diminuindo. Precisa alguém ir lá com a banda, soprar ali daquele fogo, para ele aumentar aquelas chamas. Então Paulo, aqui, como um apóstolo, estava falando para ele reavivar o fogo do Espírito. Então, irmãos, Deus está mandando este conselho para você. Não deixe o fogo do Espírito apagar, nem diminuir na sua vida. Esta palavra vai reavivar a tua chama, esse fogo que é devido das guerras, dos problemas que tem acontecido, da circunstância. Parece que o fogo, aquele fogo, aquela paixão que você tinha pelas coisas de Deus, pelo céu, né? Por Deus, devido de tanta coisa que tem acontecido, tanto rebuliço da sua vida, parece que a chama está apagando. E Deus manda aqui esta palavra para quê? Para reavivar. Reavive o dom de Deus que está em ti. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Que Timóteo recebeu o dom de profecia através da imposição de mão do apóstolo. Agora, irmão, a quarta parte da formação de Timóteo. Vejamos bem, o 8 diz, 7 diz, porque Deus não nos deu, tem dado o espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui, irmão, nós vemos duas coisas acontecer: medo e vergonha. Por quê, irmão? Porque naqueles dias Roma estava de ponta cabeça. Nero pôs fogo em Roma, irmãos, e Roma queimou 6 dias e 7 noites de chama. Não foi um bairro só, foi 70% de Roma estava em chamas. E Paulo estava preso na masmorra Marmessina de Roma, e tinha acusado ele, que ele era o chefe dos que tinha posto fogo em Roma. Então, é por isso que os da Ásia, com medo de respingar alguma coisa do que Paulo estava passando neles, e eles ser morto também. Então, o clima estava tenso. E como Timóteo era companheiro de Paulo, então Paulo já exortou ele para não temer nada, mas sofrer, irmão, por causa do Evangelho.
Agora, vamos no verso 9 aqui. O apóstolo vai falar da singularidade do Evangelho. Ele diz que nos salvou e nos chamou, mostrando que o Evangelho, ele é singular na obra da salvação. Ele é a expressão máxima do poder de Deus. É ele que salva. Salva rico, salva pobre, salva goiano, salva paulista, paranaense, ingleses, espanhóis, franceses, italianos, holandeses. O Evangelho que salva. Mas no segundo ponto, ele fala da eficácia do Evangelho. É o Evangelho que chama. E isso chama graça irresistível. Quando o desejo do homem se encontra com o decreto de Deus, então a salvação acontece. Foi igual Paulo, estava no caminho de Damasco, né? Muitos falam que Deus respeita o arbítrio do homem. Só que Deus não respeitou o livre-arbítrio de Paulo. Deus atropelou, irmão. O livre-arbítrio de Paulo foi atropelado. Quando o Senhor apareceu para ele, e que ele caiu de cima do cavalo, se rendendo, o Senhor falou: Paulo, Paulo, por que tu se levanta contra o meu zagueano? E Paulo: quem és, Senhor? Eu sou a Jesus, quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, ele estava usando o seu arbítrio não para a conversão, mas para resistir Deus. Aí o Senhor invadiu o seu espaço livre, atropelou o espaço livre de Paulo e fez ele se render a Cristo. Então, é a operação da graça irresistível, irmãos. E aí, nós vamos ver aqui outro ponto também, que a graça foi dada antes do tempo dos séculos. Quer dizer, o coração de Deus te amou antes de você existir. Deus te amou e te atraiu com cordas de amor. Bendito seja Deus. E aí fala que Ele não nos salvou pelas nossas obras. Não foi as nossas obras que foi a causa da salvação. Porque diz lá em Isaías, que é 64, 6, que as melhores obras dos homens são como um trapo de imundícia. E trapo de imundícia, ali, no texto hebraico, representa hoje que nós chamamos de um absorvente. Quando a mulher, antes de menstruar, ela põe o absorvente, né, irmão? E depois, né, toda aquela sujeira da mulher fica no absorvente. E naquele tempo se chamava trapo de imundícia. É um contexto, uma figura de linguagem, que as obras dos homens podem ser as melhores obras, mas diante de Deus são chamados de trapo de imundícia. Para falar lá também em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, que a graça, favor merecido de Deus, derramou sobre o homem. Não foi pelas obras, para que ninguém se glorie. Fomos feitura sua, feito em Jesus Cristo, criado para as boas obras,
as quais Deus ordenou para que andássemos nela. Não fomos salvos para as boas obras, mas para as boas obras. Então, a salvação de Deus, as boas obras hoje, não são a causa da salvação. A causa da salvação foi que nós fomos eleitos antes de nós nascer. Agora, as boas obras são a evidência da salvação. Nós não praticamos boas obras para ser salvos, mas nós somos salvos, por isso praticamos boas obras. Irmãos, e aqui ele fala que o Evangelho, ele teve um papel de destruir o velho homem dentro de nós e fazer em nós uma obra regeneradora. Tirou de nós o coração de pedra e nos deu o coração de carne, como diz lá em Efésios. Nós estávamos mortos em delitos e pecado. Primeiro, morto pelos desejos da nossa carne. Segundo, morto porque estava preso pela potestade do ar. Depois, morto porque andavam segundo o curso deste mundo. Mas Cristo veio pelo Evangelho, tirou o nosso coração de pedra, né? E fez o nosso coração ficar sensível à voz do Evangelho. E aí a salvação aconteceu na nossa vida, né? Agora lemos aqui o 12. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido. Irmão, quer dizer, não era o sofrimento de Paulo, não é o sofrimento que vai diminuir o poder de Deus. Não, o poder de Deus continua operante. Eu sei em quem tenho crido. Então, pode levantar o que levantar na sua vida, mas você sabe em quem você creu. Entendeu? Agora, o 13 e o 14, que é o mais magnífico, que eu acho aqui, ó. Mantém o padrão das palavras que de mim ouviste, com fé e amor que está em Cristo Jesus. Irmão, o nosso padrão do Evangelho em Cristo. Deus nos deu um padrão de vida cristã, de vida genuína. Então, esse padrão, ele não pode baixar, ele não pode diminuir. E aí, o 14, Paulo fala assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmão, guardar aqui não significa esconder, como muitos escondem o Evangelho dentro do seu coração, só para ele. Ninguém sabe. Mas, irmão, a expressão guardar aqui o depósito do Evangelho é manter o Evangelho puro, sem contaminação, sem mistura, guardar o acervo do Evangelho, desse conteúdo, guardar ele sem mistura,
proteger ele da contaminação, porque se ele for contaminado, ele vai perder a essência, ele vai perder o poder. Então, guardar aqui, o bom depósito aqui é o Evangelho, e guardar o Evangelho aqui é manter ele puro, sem alteração, sem contaminação. Entendeu? Manter ele, irmão, sem adulteração, sem contaminação, ou seja, sem fermento, sem ser fermentado. Para quê? Para não perder a essência. Então, irmão, mantém o bom depósito do Espírito Santo, que é o Evangelho. Mantém o Evangelho puro. Mantém ele puro, sem fermento, sem contaminação. Para quê? Para que ele não perda a essência de vida dele na sua vida. Então, é como diz aqui, mantém o Evangelho puro na sua vida, sem contaminação, sem mistura, protege, mantém este grande acervo inalterado na tua vida, porque é nesse aspecto gigantesco que vai sendo formado em nós a imagem de Cristo. Então, Deus está mandando para nós aqui esta palavra genuína. Beba desse leite da piedade, beba da fonte da eternidade, que é as Escrituras Sagradas, que é Ele que vai te dar vida e vai fazer você saltar desta vida para a vida eterna. É nele que Deus vai te dar crescimento, como diz a palavra lá em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 14, que é Ele que vai nos dar conhecimento pleno de Cristo, para que nós cresçamos e chegamos à estatura de um varão perfeito, à medida completa de Cristo. Então é através deste acervo divino, você bebendo o leite da piedade, as proteínas espiritual vai desenvolvendo um amadurecimento e você vai crescer na plena maturidade espiritual. Fique com Deus. Paz de Deus e de nosso Pai Celestial seja com todos.